Fala internet, beleza? Pois é, estou com a câmera do hype do momento, a Sony ZV-E10. Mas espera aí, será que ela é tudo isso mesmo? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Finalmente o Andreizão aqui vai testar uma Sony e vamos começar com a desejadíssima EVE10. A PSC de entrada é que muita gente quer saber a minha opinião. Sony é realmente melhor que Canon e Fuji? Bom, vocês sabem que profissionalmente eu saí da Canon e fui para a Fuji com a XS10, que também é uma PSC de entrada. Também já tenho review de R7 e R10. E no final desse vídeo você vai saber a minha opinião embasada em todos os testes que eu fiz com a ZV-E10. Considere ela uma PSC básica, com lente de terceiros. Então, essa câmera não vai ter o mesmo desempenho de uma 7R5, é mercado. Mas isso significa que ela é ruim? Bom, hoje em dia sabemos que sensores APS-C têm um desempenho excelente, com ISOs que vão a 3200 facilmente. E se tem uma empresa que sabe fazer sensores, é a Sony. Não é à toa que a indústria da fotografia e mobile é dominada por eles. Alguns fabricantes, como Nikon, usam sensores Sony, tá bom? A câmera, ela acabou não vindo com a lente do kit. Ela está com uma lente Tamron 1724 f2.8. Quem aí apoia um vídeo sobre essa objetiva, hein? Escreve nos comentários. E claro, um agradecimento especial ao meu amigo Guilherme, que me emprestou a câmera. Ó, tá aqui o Instagram dele, dá uma conferida no trabalho dele que é muito bom, tá bom? Trabalho de fotografia de produto em estúdio. Vamos lá, primeira coisa, os preços. Bom, resolvi já falar de preço aqui de cara. Eu vou usar as duas maiores lojas brasileiras que eu geralmente uso, sem citar nomes, tá bom? E também vou comparar com o preço na China. Loja brasileira 1, ela custa só o corpo R$ 6.200. Loja brasileira 2, ela custa só o corpo R$ 5.199. No AliExpress, custa R$ 3.742. No Ali nós temos que considerar que poderemos ter mais 60% de imposto federal e depois mais 17% de imposto estadual e se ela for taxada passa de R$ 7.005. Nos Estados Unidos ela custa R$ 798, que na cotação do dólar de hoje, que é de R$ 4,88, dá R$ 3.895. Tá bom? É bom falar já da grana já de cara. Especificações. Ela tem um sensor de 24.2 megapixels APS-C Exmor CMOS. É um sistema de autofoco com 425 pontos que cobrem 84% do sensor. Olha, podia ter uma cobertura maior, né? A R10 ela tem 100% do sensor coberto. Mas claro, deve compensar pela tal eficiência que a Sony tem no seu sistema de foco. A sensibilidade de ISO vai de 50 a 51.200. Faz até 11 fotos por segundo, o que considero bem veloz para um obturador em uma câmera de entrada. O microfone direcional integrado tem 3 cápsulas, que são 2 para frente e 1 para trás, compatível com transmissão ao vivo via conexão USB tipo C, porém é limitado a 720p. Pô, Sony, libera 4K no USB tipo C que vai ser só sucesso. Faz 440 fotos e 80 minutos de gravação contínua, isso de dados na internet, mas eu fiz os meus testes aqui, foi bem diferente, tá bom? Captura vídeo em 4K 24 quadros por segundo sem crop e 4K a 30 quadros por segundo com crop, tá bom? Aqui é uma limitação que, sinceramente, eu acho que não precisava, tá? A concorrência já tá fazendo 4K 60 sem crop. E é importante porque, dependendo da objetiva que você tá usando, acaba ficando com um campo de visão muito apertado. Captura 1080 a 120 quadros por segundo para você fazer uma câmera lenta e também dar um cropzinho, tá?
Outra coisa que sempre falo, a Canon também não coloca 240 quadros por segundo nas suas câmeras, coisa que já tem na Fuji, mesmo nas super básicas como a XS10, que não dá para falar que é super básica, mas ela tem 240 quadros por segundo no Full HD, que dá uma câmera lenta muito bonita. Dá uma cropada no 120, olha... Isso é a primeira vez, mas ela é uma câmera mais barata que a XS10, então eu tenho que considerar esse posicionamento de mercado. Vamos falar um pouquinho da construção. A palavra aqui é plástico, tá bom? Sim, a construção da ZV-E10 é feita em plástico, o que acaba me preocupando um pouco. Claro, que se você for uma pessoa bem cuidadosa, não vai ter problemas. Pô, eu tenho a T100, tem mount de plástico e até hoje não quebrou. Então, assim, uma simples queda pode ser catastrófica, pode quebrar completamente a sua câmera, tá? Outra coisa, o grip dela é bem reduzido, o que acaba dando uma atrapalhada na pegada dessa câmera, tá? Ela é pequena e muito leve, o que é uma vantagem muito grande para fotógrafos e filmmakers. Que às vezes a gente trabalha 4, 5, até mesmo 8 horas direto com as câmeras nas mãos, entendeu? Mas, na contrapartida, ela se torna mais frágil e com uma pegada ruim, tá bom? Olha, fica aqui a minha consideração para o investimento que vai resolver esses problemas. Tá aqui. Compre um cage. A SmallRig oferece uma solução que vai proteger a câmera de quedas e melhorar muito o grip da câmera. Ó, ela tem essa pegadinha aqui no lado, tá bom? Ele custa no AliExpress uma média de R$250 e com certeza vai ser o melhor investimento que você vai fazer, tá? Na boa. É obrigatório, já considere essa compra. Na parte superior, nós temos um encaixe para flash que tem conexão de dados, as 3 cápsulas de microfone, botão de liga e desliga, seletor de foto e vídeo e botão de gravação, botão C1, que é um botão de função personalizável, ou então um botão simplesmente para fazer o fundo ficar mais desfocado automaticamente, um dial, botão de disparo e seletor de zoom, tá? Caso a Objetiva tenha essa função de dar zoom eletrônico, você vai utilizar aqui. Na lateral, temos USB-C 3.2 geração 1 com Power Delivery e o micro famigerado HDMI e, claro, uma saidinha de fone de ouvido e uma entrada de microfone externo, que essa saidinha de fone de ouvido dá atrapalhadinha lá na telinha quando a gente está usando, mas tudo bem, faz parte. O legal é que a Sony tem microfones que encaixam na sapata e eles já se comunicam diretamente com a câmera por ele. Nem bateria precisa, pois a própria câmera acaba alimentando o microfone. Atrás temos a tela, que tem um ótimo tamanho de 3 polegadas, o botão de menu, botão de atalho para funções, outro dial que também é clicável e acessa as principais funções, como ISO, timer, compensação de exposição e modo de disparo. Bom, eu confesso para vocês que quando eu olhei para essa disposição de botões, eu realmente torci o nariz, tá? Tô acostumado com Fuji, com Canon, mas, gente, depois de usar, eu achei muito bom esse design. É muito fácil acessar as principais funções e realmente a ergonomia dos botões é boa demais. Ficam em uma posição muito confortável. Eu me surpreendi muito nesse quesito. Embaixo fica a porta da bateria e o encaixe do cartão SD. Vamos lá. Nunca gostei do cartão na parte inferior, sempre tive muitos problemas e na ZV-E10 nós temos um encaixe relativamente difícil. Tem que cuidar muito, o que acaba dificultando a troca no meio de um trabalho. Atenção redobrada aqui. Notou que não tem EVF? Pois é, essa câmera tem uma proposta mais voltada para vídeo. Claro que nós, fotógrafos, sentimos um pouco de falta. Mas a curva de aprendizado acaba sendo pequena, rapidamente nos acostumamos a usar o Live View e daí para frente é sucesso. Mas em um dia claro, isso realmente pode dificultar um pouco o uso. Considere isso, tá bom? A traseira dela é muito parecida com a A6100, não? Destaque para a tela tilt, que é uma grande vantagem para videomakers.
A construção ainda é o calcanhar de Aquiles da Sony, tá? Mas, de novo, se você for cuidadoso, não vai ter problemas. E, claro, vou falar de novo, temos que considerar que essa câmera é muito barata e se compararmos com a concorrência direta. Então, esse é um fator mercadológico. Comprem a gaiola que você vai ficar mais tranquilo com toda certeza. Vamos falar da bateria? Bom, a gente sabe que bateria é sempre complicado quando a gente está falando de câmera mirrorless e é mais complicado ainda quando a gente está falando de câmera mirrorless com um tamanho reduzido. A bateria e o cartão de memória, eles são acessados pelo mesmo slot na parte inferior da câmera. A energia, ela vem de uma bateria NP-FW50, que tem uma autonomia, que está na internet, de 440 disparos por cargas, que é a classificação do CIPA. Ou então, 80 minutos de vídeo. CIPA é um site que coloca essas informações, que pega direto com o fabricante. Mas assim, ó, os meus números são totalmente fora dessa realidade. O que eu usei no campo de batalha foi bem diferente. Eu consegui fazer mais de 900 fotos sem problemas. E nesse teste interno aqui, que eu coloco a câmera para fazer um time-lapse e foto uma atrás da outra, foram 2.400 fotos. O desempenho em 4K... Cara, isso daqui foi sensacional. O desempenho em 4K foi quase 1 hora e 34 minutos de vídeo com uma carga. Que, na minha opinião, é um desempenho surpreendente. Na boa, fiquei de cara. Esse foi o melhor desempenho em 4K 30 que eu coloquei, que eu fiz aqui no canal até hoje. R10, R7, RP, coitado, RP, se der 40 minutos é muito. Mas você já deve ter pensado, e o superaquecimento em vídeo 4K? Bom, você deve ter pensado, nossa, mas ela ficou gravando por 1 hora e 34 minutos, é muito tempo. Ela desligou por quê? Ela aqueceu? Não, ela desligou porque acabou a bateria. Antes disso, ela encheu o cartão de 64 GB, eu parei a gravação, apaguei o arquivo, comecei a gravação de novo. Olha, eu preciso falar, tá? Ele esquentou bastante. Na boa, eu acho que eu preciso comprar um termômetro a laser para saber a temperatura que a câmera acaba ficando para falar para vocês. Mas eu vou falar que não foi nada preocupante. A câmera aguentou de boa. De boa. Claro, aqui ambiente controlado, a temperatura estava variando entre 24 e 25 graus. Mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente, tá bom? Sinceramente, a Sony tem sempre esse meme de esquentar, mas na boa, nesse caso aqui o meme não existe, ponto extremamente positivo para esses quesitos da Sony. Olha, muito bom, tá? Vamos falar um pouco agora do uso em fotografia. A gente está se pensando, a gente sabe que essa câmera é voltada para vlog, mas vamos para o uso totalmente direcionado para fotografia. Pessoal, falei, essa câmera é mais voltada para vídeo, porém ela tem uma fotografia muito boa. Como eu já falei, sensores APS-C modernos têm uma capacidade fotográfica excelente. Vamos começar pelo ISO. Olha, APS-C e ISO nunca combinaram muito bem, mas isso mudou nas mirrorless e ainda mais na Sony. Enquanto Canon e Fuji chegam em faixas de ISO de 3.200 a 6.400 em níveis aceitáveis, a ZV ficou dentro do padrão da indústria, também com os mesmos 3.200 a 6.400 bem aceitáveis, tá bom? Claro, né? 3.200 é aquele limite, 6.400 é para o cara que não tem tanto problema assim com ruído, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção é que em 51.200 é que o ruído da Sony mantém a distorção de cor, que acontecia muito nas DSLRs, do tradicional ruído que nós temos. Canon e Fuji melhoraram muito nesse aspecto, onde o ruído não tem mais distorção de cor. Eu sempre falo que parecem mini aberrações cromáticas, um pontinho magenta, um pontinho verdinho, isso realmente destrói muito a cor da fotografia em faixas de ISO alto. Mas até 6.400 é relativamente aceitável, até 3.200 realmente vai muito de boa. O sensor captura cor
contraste muito bem. E claro, é que com uma boa ótica teremos resultados melhores ainda. No caso, eu usei a Tamron 1728 f2.8 e eu vou falar que a Tamron está sendo uma ótima surpresa, tá? O próximo vídeo é dela, tá? Eu tô correndo esse fim de semana aqui para fazer esses 2 vídeos. Eu já tô cogitando para comprar uma Tamron para Fuji, tá? O resultado em JPEG foi excelente. Foram geradas imagens coloridas e contrastadas. Então, se você precisa de agilidade, vai ter bons arquivos para trabalhar e até com uma latitude de edição bem razoável para um JPEG. Arquivos em JPEG têm uma média entre 15 e 19 MB e em RAW entre 22 e 27 MB. Mas esses valores eles dão uma variadinha, tá bom? Falo isso para vocês terem uma ideia do quanto de armazenamento vão precisar para o tipo de trabalho que poderão fazer com essa câmera. O buffer também é excelente. Em RAW foram 46 fotos, mais que o dobro da EOS R10, por exemplo. Pessoal, é outra coisa bem impressionante que a ZV-E10 tem. São quase 7 segundos de buffer em RAW. Mas com essa lente, eu acabei não chegando a 11 fotos por segundo que são prometidas pela Sony. Bom, a gente sabe que essa velocidade ela depende muito de vários fatores, como temperatura ambiente, modelo de objetiva usada. Mas na boa, não deixa de ser extremamente eficiente, não é verdade? O buffer em JPEG Fine também é 8. Fiz 119 fotos. Foram impressionantes 15 segundos fotografando sem parar. E claro, depois do buffer encher, ela não para de fotografar, ela se mantém aí fazendo suas 2, 3 fotos por segundo para você não perder nada. Olha, fotógrafos têm uma ótima oportunidade de câmera mais em conta, com boa velocidade de disparo e buffer extremamente eficiente. Vou falar para vocês, a minha XS10 queridinha que tá aqui, ela faz incríveis 30 fotos por segundo, tá? Até 30 fotos por segundo, tá? 20 fotos por segundo usando todo o sensor e em 30 fotos por segundo ela dá mais um cropzinho. É muita foto, mas o buffer dela é de apenas 1 segundo. Vocês estão vendo a diferença? Então a ZV-E10 me impressionou demais nesse quesito. Mas um ponto extremamente positivo para essa pequena guerreira. Bom, a qualidade geral da fotografia fica dentro do esperado. Cor, contraste e nitidez são bem típicas de uma APS-C. Não espere o mesmo resultado de uma 7R5 de uma A1, tá bom? Eu sempre falo isso. Matemática é simples, os arquivos são ótimos, mas exigem um trabalho a mais no pós-processamento para chegar no resultado ideal, na qualidade máxima esperada para esse tipo de sensor APS-C de entrada. Mas o resultado, ele não é ruim, o resultado é muito bom. Inclusive, é um dos melhores resultados em qualidade que nós temos no mercado. Eu ainda acho que a Fuji tem um quê a mais no arquivo, entendeu? Mas a Sony entregou algo que agradou demais ao Andrei Chatão aqui. Bom, vamos falar agora do desempenho em vídeo. Olha, tem algumas coisas impressionantes e um problema que eu não sei se foi falta de conhecimento meu sobre a Sony, mas que eu não tenho nem com a Canon nem com a Fuji, tá bom? Eu já vou falar dele. Mas a ZV-E10 não brinca em serviço. Temos vídeos coloridos contrastados e nítidos, tanto em Full HD quanto em 4K, que é feito por oversample. Olha, eu já vou falar de cara sobre o ISO, que é um fator importante quando a gente fala de Sony. E pessoal, mais um ponto positivo para a Sony, tá bom? Esse sensor APS-C tem uma sensibilidade monstruosa, mas eu sempre gosto de mostrar para vocês tirarem suas próprias conclusões. ISO 100, ISO 200... ISO 400, ISO 800, ISO 2000, ISO 4000, ISO 8000, ISO 20000, ISO 32000. Esses vídeos foram gravados em 4K e com certeza você notou um problema de flicker. Acima de 1:160 já fica aparente e acima de 1:320 fica muito forte, inviabilizando o uso nessa velocidade. Olha, esse é o problema que eu citei e não achei uma opção de redução de flicker no menu. Eu acho que essa câmera não tem essa opção. Isso me chamou muita atenção, pois em nenhuma outra câmera que eu testei aqui no Back to Basics eu tive esse problema.
Mas, para desencargo de consciência, eu fui retestar na Fuji e na EOS RP e realmente nelas esse problema não é aparente a ponto de atrapalhar. Ele tá lá se você olhar assim com cuidado, tá bom? Mas não é tão marcado quanto na Sony. Eu sei que tem a regra de 180 graus ou que podemos solucionar isso com filtros. Para você que não entendeu, se eu tô com uma luz artificial que é meio forte e tô querendo manter uma grande abertura, a solução é aumentar a velocidade do obturador. Bom, infelizmente nessa Sony não teria o que fazer, já que nem todo mundo tem um filtro à mão, né, à disposição, ou podem manter a regra do dobro da velocidade do FPS do vídeo. Então é importante que você saiba disso antes de comprar essa câmera. Se for gravar na rua, é bom ter um filtro ND ou, quem sabe, abrir mãos de grandes aberturas do diafragma. Só fico me pensando pro cara que vai gravar câmera lenta em lugar que tem luz artificial. 120 quadros por segundo, teria que usar o obturador em 1:240 e o flicker ia ser matador, tá bom? Mas tá aí, tá avisado. E não se esquece, os vídeos completos dos testes estão no canal secundário @BTB ao vivo. Dá uma conferida e se inscreve lá para fortalecer. Os vídeos em 4K são excelentes. Em 24 quadros por segundo a 100 mega não tem crop. Mas tanto em 1080 a 120 quadros por segundo e 4K a 30 quadros por segundo, eles têm alguns cortes de 1.14x e 1.23x respectivamente, tá bom? Todas as outras configurações de vídeo não tem crop. Se bem que se você ativar a estabilização digital, vai cropar um pouquinho, né? Mas vocês entenderam. Como eu estou filmando com uma lente grande angular, eu não tive problemas com crop, tá bom? Só joguei lá para 17mm e já era. Mas se você vai filmar com uma 50mm, considere esse problema do crop. Eu sei que eu nem usei todas as capacidades de vídeo que essa câmera oferece, como os Pictures Profiles, como função de produto, entre outras, tá bom? Todas elas ajudam bastante a capacidade de vídeo e é, obviamente, o maior ponto de venda dessa câmera, tá? O maior argumento de venda. Mas, de forma geral, a câmera manda muito bem no quesito de vídeo. E em condições de luz favoráveis, ela brilha muito. Apesar do flicker ser marcado, mas isso não incomoda em uma situação bem pontual que eu falei para você, tá bom? Show de bola! Parabéns, Sony! Vamos falar do foco em foto. A ZV-10 usa o mesmo excelente sistema de autofoco das irmãs mais recentes da série A6000, Alpha 6000 da Sony, tá bom? Tem 425 pontos PDAF que cobrem 84% do sensor. Ela também oferece a mesma funcionalidade que é extremamente confiável de detecção de rosto e olhos, que a Sony acabou apelidando de rastreamento em tempo real, tá? Só que com o termo em inglês. Ao contrário da maioria dos concorrentes da Sony, esses recursos são muito bem integrados à interface de usuário. Achei bem legal, tá bom? Mas preciso falar um palavrão. Olha, não é um dito popular. A Sony tem um sistema de foco muito eficiente, porque eu estou utilizando uma câmera APS-C de entrada. Nos meus testes, durante o dia, usando uma lente Tamron grande angular, eu tive de 96% a 98% de acerto, usando o foco contínuo e a maior velocidade de disparo possível nesse conjunto, tá bom? Olha, imagina nas câmeras mais topadas da fabricante. Eu coloquei a Duda para correr e sentei o dedo no botão sem dó nenhuma, sem nenhuma piedade, e o resultado foi excelente. Mas eu tenho que considerar um fator realmente bem importante. A lente usada vai de 17 a 28mm em f2.8. Eu não consegui fazer o teste com uma lente um pouco mais longa e com uma abertura maior, o que tornaria os testes mais precisos, porque uma profundidade de campo em f1.4 é bem mais curta. Essa fico devendo para vocês, pois eu não tinha a possibilidade de usar uma lente como essas. Mas, com lente grande angular, o resultado é maravilhoso. O foco noturno, bom, em fotografia o foco noturno ficou realmente dentro do esperado e mesmo com ISO alto, a taxa de acerto ficou entre 90% e 95%, tá? Então, o foco está totalmente aprovado? Sim, mas para fotografia tem umas certas ressalvas, tá bom? Muita gente sempre falou que o foco da Sony é o melhor de todos, mas nesse caso específico da ZV-E10, eu não achei ele tão acima
do padrão que nós temos na indústria, tá? Já testei R10, R7, XS10, várias câmeras APS-C mirrorless e eu acho que ficou dentro do padrão. Mas eu tenho que considerar que a brincadeira deve ficar mais séria com câmeras mais topo de linha. Vamos falar do foco em vídeo, e é aqui que a ZV-E10 brilha muito. Com muita luz disponível e uma lente grande angular, ela cravou o foco o tempo todo no meu rosto, fazendo reconhecimento de cabeça, de olhos, com uma eficiência ótima. Sério, é sério, eu coloquei a Duda sentada, e saí me movimentando para frente, para trás, para os lados, na mão, me tremendo todo. Ou então, ao contrário, com a Duda correndo de um lado para o outro e eu parado. Nada importou. O foco se manteve cravado no ponto certo em 99% do tempo. É sério. Em situação de baixa luz, ok, foi um pouco mais difícil. Claro que os meus testes eles são um pouco exagerados, mas ainda não é nada impossível de acontecer no campo de batalha, tá bom? Caminhando para frente e para trás, em baixa luz ela não conseguiu reconhecer os olhos, porém se manteve firme reconhecendo o rosto. É meu primeiro contato para valer com essa nova geração de câmeras da Sony e realmente o foco é extremamente eficiente. Uma coisa interessante é o rastreamento de objeto. Você toca na tela e a câmera reconhece e mantém o foco exatamente no ponto que você indicou, mesmo fazendo algumas movimentações mais rápidas. O que é bem diferente do sistema da EOS RP, que se perde facilmente. Se você toca, você ficar paradinho é de boa. Se você começou a fazer movimentação, a RP já se perde. Então, o foco da Sony é tudo isso que falam sim para vídeo. Espero em breve ter contato com outros modelos da câmera. Vou falar que eu já estou totalmente satisfeito com os testes feitos na ZV-E10. E a minha conclusão? Bom, a qualidade de imagem da Sony ZV-E10 é virtualmente idêntica à da Sony 6100, 6400. Ela tem um bom JPEG que mostra cores muito boas, contraste muito bom e tem uma retenção de detalhes interessante, mesmo em valores de ISO alto. O desempenho em RAW também é muito bom, tá bom? Ela oferece um bom grau de latitude de edição, embora os arquivos brutos eles sejam mais compactados e é dito pela Sony que é uma compactação com um pouquinho de perda, mas também sem problema, tá? Uma edição aí mais bem elaborada vai resolver, porém, se ela for mais forçada, ela vai revelar artefatos JPEG. O que eu gostei? Qualidade de vídeo 4K altamente detalhada, sistema de foco extremamente eficiente, telinha articulada que é bem legal, tamanho e peso, duração de bateria extremamente bizarra de tão boa e o sistema de ISO muito eficiente. O que eu não curti tanto? Primeiro, a construção, tá? Todo em plástico. Gaiola é um item obrigatório. 1080 a 120 quadros por segundo. É legal, tudo bem, mas a concorrência já está em 240. Crop no 4K a 30 quadros por segundo. Olha lá, ó, a concorrência já tem 4K 60 sem crop em alguns modelos de câmera, tá bom? Claro, essa é de entrada, então, né, 4K 30, o 4K 30 podia ser sem crop, né? A tela touch, ela não é tão responsiva assim, tá? Não gostei muito, às vezes toca, ela não é muito boa. Muitas operações elas só podem ser feitas entrando no complexo menu da Sony. Sei lá, quer mudar o modo de disparo? Só pelo menu. Para quem é? Bom, basicamente para videomakers e vloggers. Fotógrafos iniciantes e intermediários também estão muito bem servidos. Eu acho que essa câmera é ótima para produtores de conteúdo, tanto na vertical quanto na horizontal. Com a lente certa, como por exemplo uma lente do kit, ela fica muito leve e pequena e dá para vlogar o dia todo segurando ela na mão, que você não vai ter grandes problemas, né? Muita dor no braço. Então, vai sem medo que a Sony ZV-E10 é sucesso. E aí, vocês curtiram? Bom, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!